Análise técnica que conta, como sempre, com a presença de Luís Correia Tavares, da World Spread. Já sabe que pode participar, colocar dúvidas específicas sobre títulos para olharmos aqui em direto no Fecho de Contas. Basta contactar pelo número 21-323-6898 ou por e-mail fechodecontas@económico.pt. Luís, bem-vindo ao Fecho de Contas, bem-vindo também a 2012. Vamos olhar para os títulos que trazem uma nota positiva para o próximo ano. PSI 20, primeiro. Dentro de... Portanto, já tinha levantado os gráficos, mas o PSI 20 encontra-se dentro de uma tendência baixista. O que ele denota de positivo, aquilo que lhe podemos dizer que, de facto, traz algum otimismo, é o volume negociado este ano passado, de 2011. Portanto, após mantermos uma tendência de queda desde finais de 2007, princípios de 2008, aquilo que se pode dizer é que ele negociou menos volume, e quando um índice negocia menos volume num ano, mesmo estando a cair, já acusa algum cansaço. Ele neste momento encontra-se justamente por cima a cortar a diretriz baixista de curto prazo, que é o nível dos 5.600 pontos, fechou hoje, portanto, nos 5.611, onde tem a próxima resistência, a mais importante, nos 5.850. Superando este nível, os 6.050 será o próximo objetivo para o meio prazo. E depois os 6.580, por onde passa a média móvel dos 200 períodos, que é aquela média que nos marca a grande tendência de fundo. Cabe acrescentar aqui no PSI 20 o seguinte: no ano 2008, que foi o ano que houve grandes quedas, ele caiu 7.000 pontos. Este ano apenas caiu 3.000 pontos. Ano esse onde se falou do pedido de ajuda de Portugal e todas essas coisas. E o volume negociado este ano foi metade do volume negociado no ano 2008. Também são fatores positivos dentro do negativo. Ou seja, por vezes ficamos com a ideia que as coisas estão piores do que um ano pior de bolsa do que o que tivemos este ano. Exatamente. E em questões de volatilidade, inclusivamente. Portanto, isso há que ter em linha de conta. E depois nos encontramos perto de um suporte muito importante, os 5.250 aos 5.120, que, se perdidos, nos levariam aos 4.940. E aqui, mais uma vez, eu friso a questão equação rentabilidade-risco. Estamos a menos de 1.000 pontos dos mínimos, mas estamos a mais de 2, 3, 4.000 pontos dos máximos. Portanto, há aqui alguma margem para otimismo para este exatamente, ano. É aquilo que eu vejo em relação ao PSI 20. Luís, e vamos olhar para os catalisadores que podem estar na origem dessa valorização dentro da praça portuguesa. Títulos a olhar com interesse nesta altura? A olhar com interesse, também com o mesmo fator, portanto, que eu foquei o PSI 20, e lá está, confirma-se, porque são todas as cotadas num só que prefazem o PSI 20. Portanto, um fator, dentro do negativo, aquilo que é positivo. Portanto, as cotadas, algumas delas que após caírem imenso nos últimos anos, registram um menor volume visto em gráficos anuais no último ano de 2011. O caso da Altri, que negociou o menor volume dos últimos 7 anos, do Banif, é o único banco que negociou o menor volume dos últimos 5 anos, ao contrário dos outros 3 que estão a cotar. A Mota-Engil, o menor volume dos últimos 7, a Sonai dos últimos 18, a Sonai Econ dos últimos 6, a Sonai Indústria também dos últimos 6, a Portugal Telecom dos últimos 14, à parte de se encontrar nos suportes de 2002 e de 2008. A EDP dos últimos 8 anos, à parte de fazer uma figura de doji. Esta figura assinala cansaço ou indefinição do preço. Normalmente, em partes baixas, simboliza que irá subir desde aqui ou que estará em indefinição. Portanto, parece mais esse o cenário de que poderá vir a subir. O caso da Zone Multimédia, o último volume, o menor volume dos últimos 5 anos, e que em gráficos diários é a primeira cotada já do PSI 20 a perfurar a diretriz baixista realizada ao longo de 2011. Já a perfurou, após estes impulsos e após a perfurar, formou máximos e mínimos crescentes, tendo fechando hoje no nível dos 2,50, corresponde a uma resistência que, de superada, a levará a 2,72, já muito próximo da média dos 200 períodos, para possivelmente a retirar desta tendência baixista. Olhar com interesse, portanto. Exatamente. Luís, e títulos que mantêm uma tendência de queda e que é preciso ter algum cuidado, ou então é só para os mais corajosos?
Eu, neste caso, em vez disso, porque todas estas que eu mencionei estavam em queda, eu focaria, quer dizer, aquelas que andaram a subir e que estão a dar o sintoma contrário. Por exemplo, o caso da Jerónimo Martins desenvolve um volume decrescente, o menor volume dos últimos 5 anos, mas que em fase de subidas poderá ser algum sintoma de cansaço. Não quererá dizer isto que ela vai daqui depois desenvolver fortes quedas, não, porque se encontra igualmente muito longe ainda daquele suporte dos 10 euros, que é o suporte mais importante. A superação do nível 15 seria o nível que deveria superar para tirar, portanto, este aspecto talvez negativo com a figura e o baixo volume que existe. A Galp, que desenvolveu em toda a regra uma vela envolvente baixista de gráfico anual, isto confere normalmente descidas, como poderemos verificar em 2008 não o fez em relação a 2007 por uns milímetros e de facto conferiu subidas. Desta vez há que estar atento. Qual será o cenário que anulará esta figura? A superação do nível dos 17 euros. E no caso da Portocel, que desenvolveu uma figura com o mesmo cenário, mas que tem uma contradição, pois a vela de 2010 corresponde a uma recuperação de 61% de toda a descida que realizou desde inícios de 2007, assim como que a descida do ano de 2011 corresponde a uma correção, portanto, ao ponto também de apoio dos 61,8%. Portanto, confere no muito longo prazo ainda otimismo, o menor volume negociado dos últimos 6 anos, poderão anular esta figura, esta vela negra com aspecto negativo, mas que há que ter em linha de conta e aqui vigiar os máximos de 2,5 e os mínimos de aproximadamente 1,7, e isto é os níveis a vigiar, e perfurando um ou superando o outro, dará continuidade, portanto, ou dará aquele que será o próximo caminho. E neste arranque de ano, Luís, pergunto-lhe ainda, e para fechar, como é que se está e vai portar a moeda única, já que está em mínimos de 10 anos face ao iene, e deixamos Estados Unidos e Europa para a próxima semana? Exatamente. No que respeita ao euro-dólar, a moeda única está, portanto, em torno a 1,29, 1,28 e algo. O seu suporte mais importante é o nível de 1,2840 a 1,2870, isto visto mais no, portanto, mais de longo prazo. No entanto, nós aqui vemos muito, mas porquê é que o euro perde em relação ao dólar? O euro perde em relação só ao dólar, mas há em relação a outras moedas que o euro não perde. Portanto, nomeadamente contra o franco suíço. Aqui o que se passa, e para dar uma ideia daquilo que se passa em relação ao euro, portanto, é precisamente isto. É o volume, neste caso, é a forte aquisição que existe em dólares. Portanto, foi aquela passagem. Vemos aqui que no ano 2010 e 2011 hoje houve uma forte acumulação de dólares, e é esta correlação, esta entrada em dólares e saída de euros que permite esta desvalorização. A moeda única. Eu não acredito que seja o euro que esteja a perder posições. Há um cenário, tecnicamente, que o poderá levar ao nível de 1,20. É o ponto de apoio mais importante. Mas não acredito muito que ele perca esses níveis, e tampouco que deixe de existir como se especula. O mercado de divisas negocia diariamente 4 mil milhões de dólares, portanto, no mercado de divisas, dos quais 27% corresponde ao par euro-dólar. Acabar com esta moeda, eu até arriscaria dizer que era a Terceira Guerra Mundial. Isso não vai acontecer. Luís, muito obrigada. O comentário de Luís Correia Tavares, a análise técnica neste Fecho de Contas, sempre às segundas-feiras.